Olá a todos os ouvintes que decidiram nos acompanhar nas palavras cruzadas aqui da Igreja do Barreiro, em que mais uma vez vamos estudar a lição da Escola Sabatina, vamos partilhar aqui algumas opiniões e tentar chegar a algumas conclusões também válidas para a nossa vida. Eu sou Samuel, estou aqui com o Manel Soares, e vamos estudar aqui, continuar na lição número 6, estudar um pouco mais sobre a vida de Paulo, sobre a sua missão, sobre a sua estadia, por assim dizer, na prisão, sobre o seu objetivo de vida, sobre o propósito com que lutava diariamente, e é sobre isso que vamos falar. Eu vou ler aqui o versuário da nossa lição número 6, que encontra-se em Efésios 3, 20 e 21, e que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Este versuário é o culminar do capítulo 3 do livro de Efésios, que nós vamos abordar, e já concluiu tudo aquilo que é o pensamento de Paulo, mas agora nós vamos falar um pouco a pouco sobre estes versículos. E a primeira lição de sábado tem como título O Mistério do Evangelho. Logo aqui temos aqui algumas coisas com que podemos começar a falar. E primeiramente eu acho que podíamos fazer aqui um esboço do que é o Evangelho e porque é que Paulo, no versículo, agora aqui já não me recordo, mas vamos passar por lá, porque é que Paulo considera o Evangelho como um mistério. E se calhar aqui passa a bola aqui para o meu amigo Mané, que me pode dar a sua opinião sobre o que é o Evangelho. Ora, olá a todos. Fazes-me uma pergunta muito difícil. O mistério do Evangelho. Paulo é conhecido por ser um intelectual, mesmo dentro de todos os escritores de todos os livros da Bíblia. Paulo é um mestre, Paulo é um intelectual e escreve de uma maneira muito bonita, e uma maneira que às vezes não é tão fácil de compreender, ou não é tão fácil de perceber. E eu vou-te ser sincero, eu tive algumas com a ajuda do manual, conseguimos ir compreendendo e percebendo efetivamente o que é que Paulo está aqui a querer dizer. E Paulo aqui neste capítulo 3, ele ele fala no mistério do Evangelho, que lhe tinha sido confiado, que efetivamente lhe tinha sido confiado esse mistério, que lhe tinha sido confiado essa informação, digamos assim. E uma informação que para nós hoje em dia parece muito simples, não é? Mas que naquela altura era uma informação que não era assim tão simples, não era assim tão pacífico. Revolucionária. Era revolucionária, que não apenas os judeus eram filhos de Deus, mas os próprios gentios eram co-herdeiros da Igreja, não era? Que eram participantes na promessa de Cristo, e isto, embora não seja uma surpresa para a Igreja de hoje, passado estes anos todos, estes séculos todos, na altura, isto era quase encarado como o mistério, como a informação que lhe foi dada, e que não era assim uma coisa tão pacífica nem simples para todos, não é? Que a mensagem de Cristo, e que Cristo amava o mundo inteiro por igual, não é? E tinha-nos a nós como seus filhos, e tínhamos a nós como irmãos de Cristo, e não apenas os judeus. E isto, mais uma vez, Paulo, voltamos aqui à questão basilar, aqui no que temos vindo a falar, até na lição passada, que é: esqueçam, deixa-me utilizar uma palavra simples, esqueçam essa história de judeus e gentios. Todos nós estamos perante a cruz de Cristo, e todos nós beneficiamos da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo pelos nossos pecados, e a graça de Cristo é para todos e é universal e não é apenas para alguns. Isto parece uma coisa pacífica, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que é o tal mistério que Paulo fala aqui, especificamente neste capítulo 3. Eu não sei se concordas comigo ou não.
É, é preciso termos noção que nesta altura era uma altura em que a religião era uma prioridade para as pessoas, seja uma religião monoteísta, seja uma religião politeísta, e nós tínhamos realmente os judeus, que acreditavam num só Deus, e depois tínhamos os gentios. Parece que não havia aqui um meio termo, ou eras uma coisa ou és outra, não é com o mesmo fervor que hoje em dia se vive a religião. E, e pronto, isto era assim uma coisa muito, muito preto no branco, e realmente, porque é que o Evangelho, porque é que aquilo que Paulo diz é um mistério? É um mistério porque Paulo veio revelar algo que para muitos era alguma coisa que se calhar nunca tinham pensado, daí ser um mistério, esta mistura, porque é que há a necessidade de fazer esta mistura. E eu diria que para além de revolucionário, foi um pouco confusionista, porque se nós ao estudarmos bem estes tempos, nós deparamos que nem os judeus, nem os gentios estavam no caminho certo. Porque os judeus, apesar de acreditarem num só Deus, apesar de terem uma religião monoteísta, também eles estavam focados, não estavam focados no amor de Deus, no amor de Jesus, estavam mais focados em regras, em seguir princípios, em cumprir tintim por tintim, ou fazes isto, ou não fazes aquilo, para alcançar alguma coisa. E quando Paulo diz que afinal não é bem assim, parece que nem os gentios não sabiam o que é que haveriam de seguir. Se haveriam de seguir o que os judeus faziam, afinal não é o que os judeus faziam que está bem, afinal é outra coisa. Há aqui uma Percebes? coisa, eu concordo contigo, mas há aqui um aspecto que eu acho que é importante para nós nos dias de hoje, que é quer esta divisão própria entre judeus e gentios. Nós já estávamos a falar aqui também de judeus que que estavam convertidos ao cristianismo, à mensagem de Cristo. Mas apesar de estarem convertidos ao cristianismo, apesar de acreditarem em Cristo, apesar de acreditarem na mensagem que Cristo veio trazer, continuava dentro da própria igreja a existir esta diferença. E continuava a existir um bocadinho apesar de nós estarmos a falar aqui na igreja primitiva, nós estamos a falar aqui ainda numa época em que os próprios judeus que eram conversos ao cristianismo não deixavam de se ver de uma maneira diferente, infelizmente, dos outros não-judeus que, na altura, começaram a aceitar também, e isto aqui, Éfeso, nós sabemos que Éfeso era uma cidade multicultural, era uma cidade que tinha pessoas de diferentes nacionalidades, muitas delas começavam a ter contacto com a mensagem do cristianismo, mas isto não significaria que estava tudo em pé de igualdade. E Paulo tem aqui, digamos, tem aqui uma missão que se calhar ainda nos dias de hoje, não com esta questão de judeus e de cristãos, mas é uma missão que é importante, que é, neste caso, somos todos co-herdeiros, independentemente das nossas origens, do nosso estado social, de quem são os nossos pais, de onde é que nós viemos, que cultura temos, que cor temos, todos somos iguais aos olhos de Cristo. E isto era uma mensagem que na altura era um mistério, muito mais para os judeus que não tinham sido convertidos, não é? Que esses então continuavam a considerar-se o povo escolhido, só eles, ponto final, e o Messias ainda virá para nós. Mas para os próprios cristãos que eram judeus, e os que não eram judeus que se tinham convertido, o facto de estarem na mesma equipa, digamos assim, de serem irmãos na fé, não era nada simples, não é? Porque ainda havia ali posturas sociais, posturas culturais, muito diferentes uma da outra nesta altura na própria igreja primitiva, digamos assim, não é? E Paulo tem que fazer esta chamada de atenção. Atenção, não há aqui cristãos de primeira, nem há aqui cristãos de segunda. Acho eu que é um grande foco de Paulo aqui nestes capítulos de Efésios, não é? E também um dos focos, por falar em foco, eu até apontei aqui, foi a visão que era preciso mudar nos judeus. O foco mudou de não se contaminarem com o mundo, mas de contaminar o mundo com Jesus. O que tu estás a dizer é efetivamente o grande, posso dizer eu, na minha opinião, é a grande mensagem de Paulo. Não se fechem para vocês, não se ponham à parte dos restantes, deixem essa ideia de somos só nós
nós e os outros, e efetivamente sejam veículos transmissores, que era o que Deus já tinha, era o que Deus tinha pretendido desde o início, não é? Que o povo de Israel fosse o farol e o guia de todas as nações. E agora, de uma maneira diferente, a Igreja Primitiva deveria continuar a ser essa luz, essa imagem para as restantes pessoas com que todos os cristãos se cruzavam, quer fossem judeus, quer fossem não judeus. Mas ainda só chamando-te a atenção, aqui uma questão na lição de domingo que eu achei muito interessante. Na lição de domingo fala noutro aspecto que Paulo também tenta desmistificar. E Paulo, quando diz que Paulo neste momento estava preso, ok? E Paulo, ao estar preso, ele tem muita importância logo neste capítulo dizer: eu não sou preso, eu não estou preso, eu não sou um preso dos romanos. Eu neste caso, ele diz eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se identifica como prisioneiro dos romanos. Isto pode parecer um bocado. Então, mas Paulo era um psicólogo, não é? E é verdade, quer dizer, ele próprio diz que eu estou preso, mas eu estou preso e em cativeiro nas autoridades de Roma, mas o propósito divino de eu estar aqui é muito diferente do que os nossos olhos podem ver, a nossa compreensão pode alcançar. Eu sou um prisioneiro de Cristo e eu tenho aqui uma função. E é mais uma vez aqui Paulo a vir contra as ideias instituídas, porque na altura eu acho interessante aqui dizerem que era assim, para os próprios crentes em Éfeso não acharem, coitado do Paulo, é uma situação tão degradante, é uma situação tão penalizadora como preso, era do pior que podia haver, porque principalmente o preso, até há aqui um aspecto da nossa lição que eu nunca tinha pensado. A pena de prisão não era algo do tempo dos romanos. Eles ficavam presos até serem condenados, eventualmente mortos, ou terem outro tipo de penas, ou libertados. Exatamente. Vocês não olhem para a minha situação com tristeza. Vocês não olham para a minha situação a pensar, ai, coitadinho do Paulo que está ali preso pelos romanos. Não, eu sou preso de Cristo. Isto é um propósito enorme. E mais uma vez Paulo a destruir os costumes, as ideias pré-concebidas que tinham na altura. E se calhar ideias pré-concebidas que nós também ainda vamos tendo, se calhar pensarmos um bocadinho assim, não é? Não sei o que é que tu achas. Ele no fundo teve muito bem porque conseguiu, em linguagem corrente, dar a volta ao texto para não dar uma aparência de fraqueza, mas dar uma aparência de que havia um propósito maior e de que aquela pessoa que estava presa era uma pessoa da qual eles podiam acreditar na mensagem e não era um doido qualquer que estava na prisão e não tinha um objetivo concreto. Diz, Samuel. Continua. O que eu ia dizer é, mais uma vez, Paulo diz assim, tira lá as tuas lentes, os teus óculos pelo qual tu vês as coisas habitualmente e olha as coisas por uma lente que Deus nos dá. E esse mistério é efetivamente, se calhar, Paulo vem diretamente dizer aos gentios, e este capítulo, o autor desta semana diz-nos que esta parte deste capítulo é dirigido especificamente aos gentios, e Paulo diz, eu fui encarregue foi-me incumbido, foi-me dado o mistério dos evangelhos, e esse mistério aqui especificamente é para eu proclamar, e para eu proclamar junto de vocês, que vocês são filhos de Deus, vocês são co-herdeiros de Deus, foi por vocês que Cristo morreu também. E este aspecto, para nós pode ser tão simples, às vezes, temos que adaptar isto aos nossos dias de hoje. E, efetivamente, se calhar nós muitas vezes sentimos mais cristãos que outros. Ou sentimos mais, por sermos adventistas, sentimos mais filhos de Deus do que outros. E, efetivamente, Deus ama a todos por igual. Deus ama a todos, os que o conhecem, os que não o conhecem, os que ainda o hão de conhecer, os que são de outras denominações, também é para eles, também foi por eles que Cristo morreu. E às vezes acho que nós não... Sei lá, eu às vezes falo por mim, parece que nós estamos num pedestal um bocadinho superior aos outros, não é? Por conhecermos a verdade, por conhecermos a Bíblia, por nos ter sido apresentado este Cristo. E achamos que os outros são gentios, são hereges, e nós não os encaramos, se calhar, como filhos de Deus, encaramos-los como gentios, mesmo fora da igreja, não é? Não estou a falar quase dentro da igreja, mas como as outras pessoas que não estão na igreja, nós encaramos
esses são gentios, são menos filhos de Deus do que eu sou. E Paulo vem proclamar essa imagem, não é? Todos somos filhos de Deus. Mas Paulo veio proclamar essa mensagem, mas uma coisa muito interessante e que pode acontecer nos dias de hoje em que nós não tomemos esta postura, é que Paulo sabia exatamente a sua fraqueza e a sua pequenez, porque ele diz que, sim senhora, que recebeu uma dispensação, ou este Ministério da Graça, em que recebeu exatamente uma missão. Ele não se autoproclama como inventor do Evangelho, mas ele diz claramente que recebeu uma missão de proclamar o Evangelho de Jesus e que recebeu essa graça através de Deus. Mas Paulo logo a seguir diz e descreve-se como o mínimo de todos os santos. Esse aspecto é muito interessante, Samuel. O que tu estás a dizer é extremamente importante, porque foi o aspecto, cada um de nós tem um aspecto que às vezes mais nos chama a atenção na lição, e eu este aspecto achei curioso. À medida que Paulo vai avançando, e o autor da lição desta semana tem-nos o cuidado de dizer isto, o Paulo vai escrevendo-nos várias cartas, nas suas várias epístolas, nos vários livros que escreveu e que estão na Bíblia. Ele diz que ele vai do mais para o menos, ele vai cada vez desaparecendo mais o seu eu para Cristo aparecer cada vez mais. Eu estava aqui a ver que ele desde cedo reivindica ter o estatuto de apóstolo devidamente indigitado em Gálatas. No entanto, mais tarde já se apresenta como o menor dos apóstolos. E depois, como tu disseste muito bem, em Éfeso, ele já diz que é o mínimo de todos os santos. E finalmente descreve-se como o principal ou pior dos pecadores. E nós, pelos olhos humanos, parece que Paulo está a ir do mais para o menos, não é? E na realidade não, Paulo está a ir do menos para o mais. Porque Paulo, à medida que vai crescendo a sua fé, que vai progredindo o seu ministério, ele vai se apagando mais, e até que ele diz, não vive ele, mas vive Cristo em mim, não é? Quer dizer, isso é aquele aspecto essencial que Paulo nos transmite e que é espetacular, que é o nosso ego, que às vezes é tão mau. Quando mais nos aproximamos de Cristo, menos importância damos à nossa glorificação própria, a sermos elogiados, ou porque queremos ter cargos, ou porque queremos ter visibilidade, ou porque queremos ser bajulados pelos nossos quem nos rodeia. E Paulo não, Paulo vai sendo daquele. E chamando aqui uma atenção, quando ele diz que é o mínimo de todos os santos, nós sabemos que santo aqui é a palavra que está como separado. Não é santo de não ter pecados. Esse é o conceito, se calhar, que depois, mais tarde, veio-se a adotar, e que nós sabemos que a santificação não é a ausência de pecado. A santificação é o caminho que nos leva de uma separação do mundo para, efetivamente, para a mensagem, para o caminho do mundo, dos princípios do mundo, digamos, não da presença no mundo, como é óbvio. Mas é muito interessante este aspecto de Paulo. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, ou se tens o que é que tens a dizer sobre esta questão. Só complementando aqui esta citação da Ellen White, isto acontece porque realmente, quanto mais nós nos aproximamos de ideais altos, de valores altos, mais nós nos vamos apercebendo das nossas falhas, não é? Porque se nós não tivemos como objetivo atingir um nível melhor de alguma coisa, um nível de mais purificação, de ser mais humilde, de ter ideais mais altos, nós não vamos conseguir ver as nossas próprias falhas, porque vamos estar, digamos, presos numa certa pequenez, não é? E é aquilo que a Ellen White diz: quanto mais nos aproximamos de Jesus, ou seja, de ideais altos, mais faltosos nos acharemos aos nossos próprios olhos. Mas esta é realmente a vida do cristão, é uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de correção, uma vida de arrependimento, até atingirmos aquilo que vai ser o melhor dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas especialidades, vai ser aquilo que melhor nós conseguimos desempenhar. E isso, trazendo nos dias de hoje, é fácil nós entendermos isto, porque quando nós tentamos buscar alguma intelectualidade em algum assunto, quanto mais nós estudamos o assunto, mais nós nos apercebemos que não sabíamos nada, não é? Agora, se nós não estudarmos, parece que estamos convencidos que... somos os maiores. Nós sabemos. Agora, quando tu estudas, é que tu percebes, foi tanta coisa que havia por saber, e eu estava preso
estava preso sem saber nada. Parece que me leste os pensamentos, porque eu estava aqui a pensar numa frase que eu sempre ouvi dizer e acho que é muito verídica, que é: quem não tem dúvidas é porque tudo sabe ou nada sabe. Como ninguém sabe tudo, então quem não tem dúvidas é porque nada sabe. E efetivamente aplicamos isto à nossa vida, não é? Aos nossos estudos, ao nosso trabalho. À medida que vamos dominando mais um assunto, entre aspas, mais percebemos quanto nos falta e quantas dúvidas nos surgem do que ao início, não é? Ao início parece que, não, isto é muito simples, aqui dominamos isto muito simples, mas se calhar é porque estamos a raspar um bocadinho a superfície. Quando começamos a escavar um bocadinho, vemos que aquilo vai até lá abaixo e que no fundo é muito profundo para nós compreendermos ou para lá chegarmos. Mas à medida que escavamos mais nos apercebemos das dificuldades que ao início não nos apercebíamos, não é? Sabemos mais, mas... Outro chavão que se diz nesse contexto é que a ignorância é atrevida. É verdade. Quando nós realmente estamos fora do assunto, às vezes temos algumas atitudes que parece que sabemos e quem olha e pensa, se calhar devia estudar mais isto ou mais aquilo, que é para realmente... Isto ainda pescando os chavões, eu acho que isto é alguma piada e vou-me sempre lembrando destas coisas. Eu tenho um amigo que ele andava de moto e andava frequentemente de moto e ao início de começar a ter moto teve imensos acidentes, choques, toques, caía, etc. E ele um dia veio-me dizer, sabes o que é que acontecia? Eu ao início ia andar de moto e via os carros parados e dizia, estão todos parados e eu estou a andar, e depois batia. Hoje em dia, diz ele, quando algum carro está parado, ele diz, eles estão parados por algum motivo, deixa-me lá parar também. Isto parece um bocado ridículo, é mais um chavão, mas é verdade. À medida que vamos aprendendo, vamos percebendo coisas que, na nossa ignorância inicial, não nos apercebemos e parece que somos os maiores, não é? E acho que com a devida distância, com o devido respeito, acho que é isso que aconteceu com Paulo aqui. À medida que ele foi avançando no seu ministério, ele foi se aproximando cada vez mais de Cristo. E à medida que se aproximava mais de Cristo, mais se veio a perceber da sua pequenez. E agora digo eu, se Paulo se sentia tão pequenino, então como é que nós não nos devemos sentir, não é? E se calhar temos que continuar cada dia mais a aproximar-nos de Deus, a aproximar-nos da mensagem, para cada vez mais o nosso eu ser algo que nós não nos preocupamos. Não nos preocupamos em sermos vistos, em sermos ouvidos, em sermos... Não, preocupamos é estar ao pé de Cristo e aprender cada vez mais, não é? E não tanto se sou reconhecido, se não sou reconhecido, se as pessoas me dão palmadinhas nas costas ou não me dão palmadinhas nas costas. Eu acho que isso é tudo que muitas vezes nós temos e depois temos que fazer desaparecer, não é? O nosso ego. Eu acho que isso é muito importante aqui nesta mensagem de Paulo. Verdade. Eu vou lançar aqui uma questão que nem está aqui bem na lição, mas é só para falarmos um pouco sobre isto. Tu achas que se houvesse um Paulo nos dias de hoje, alguém que, do nosso meio, fosse para a prisão por isto e por aquilo, seria chamada de uma pessoa de extremista? Achas que nós poderíamos incorrer nesse risco de, se virmos alguém que defenda com tanto afinco o Evangelho, alguém que transportando para os dias de hoje, alguém que perde o emprego em nome do Evangelho, alguém que é levado a abdicar até de família pelo Evangelho, alguém que, em último caso, como Paulo, é preso em nome do Evangelho. Tu achas que corremos o risco, às vezes, de chamar estas pessoas de extremistas? Às vezes parece que vemos pessoas a tentar mudar a sua vida de forma radical para estar mais perto de Jesus, para dar uma volta à sua vida. E às vezes nós parece que olhamos de uma forma a dizer, se calhar estás a ser um bocado extremista, se calhar não é bem assim. Porque quando olhamos para a história de Paulo, não há mais extremista que isto. Paulo decidiu ir pregar o Evangelho a uma religião, a uma localidade onde eram politeístas, onde não podiam receber aquela mensagem, não podiam praticar aquilo, e Paulo vai preso em nome do Evangelho. Eu acho que a tua abordagem é muito interessante e efetivamente acho que é muito importante aqui. Eu tenho aqui uma opinião. Se queres alguém mais extremista que Paulo, tinha Jesus Cristo. E efetivamente ainda é mais extremista que Paulo. Para além da prisão, ainda foi à morte, que é a última coisa. E tu vê, é alguém... E agora deixa-me voltar um bocadinho atrás. Paulo era claro que era. Imagina Paulo, cidadão romano, judeu, não é? Que efetivamente vinha dizer que o povo ao qual pertencia,
o povo judeu ao qual pertencia, que se sentia os eleitos, não eram, naquele momento, eram co-herdeiros com a restante população do mundo, que eles consideravam gentios e que nem sequer tocavam, muitos deles, quase com os ritos de purificação e com as coisas, era nós aqui, vocês ali. E agora Paulo, claro que Paulo, perante a sociedade na altura, nomeadamente a sociedade judaica, era um disruptor. Paulo até foi disruptor, eu quase que me atrevo a dizer assim, face até aos outros discípulos que também estavam ainda no seu percurso de vir a compreender. Nós percebemos as contendas como judeus, então, mas agora estes gentios, Paulo, o apóstolo dos gentios, mas quem é que são esses gentios que agora vêm para dentro da nossa igreja? Não é? E Paulo era um fora da caixa. E eram fora da caixa no sentido que o que ele pregava, o que ele escrevia, o que ele dizia, inspirado por Deus, aquele tal mistério que lhe foi confiado, era um mistério de unidade em Cristo, da mensagem cristocêntrica, em que todos estavam unidos em Cristo. Não era uma mensagem que fosse bem aceita na época. Se calhar muitos judeus diziam, mas agora vem este maluco judeu a dizer que os judeus são tão importantes ou são tão filhos de Deus como os gentios. Então, mas nós é que tivemos Davi, Cristo era judeu, nós é que tivemos Salomão, nós é que... Não é? Nós é que tivemos os profetas, nós é que descendemos de Moisés. E hoje em dia, nós arriscamos em muitos aspectos a ser efetivamente também radicais. Radicais porquê? Porque muito daquilo que nós acreditamos e muito daquilo que nós proclamamos não é a ideia da sociedade na sua generalidade. E nós vamos ser cada vez mais uma minoria em termos de pensamento, em alguns aspectos, perante os poderes deste mundo, não é? Se tu fores ver, se tu fores dizer, não, eu acredito, até o facto de os cristãos, ou que ainda há e haverá cada vez mais, também acreditamos que a mensagem se irá espalhar, mas tu acreditas no criacionismo, tu acreditares que efetivamente o dízimo é algo que Deus pediu para devolvermos, tudo isto são mensagens que para a sociedade nós somos vistos como uns zelotas, não é? Como uns extremistas, não é? Aquele que não trabalha ao sábado e que está disposto a abdicar do trabalho ao sábado, mesmo tendo filhos e mulher e o casal disposto a... Que andas maluco. E dar 10% do E dar teu 10%, e devolver 10% porque dizem que não é deles quando trabalharam, não é? E acreditar num casamento para a vida. E estás a perceber? Isso cada vez mais nós temos que ter consciência que o mundo se vai dividir em duas posições completamente distintas. Agora, e a Bíblia nos diz que é, à medida que também vamos chegando ao final dos tempos e que vamos tendo uma posição muito diferente da maioria, a mensagem também há de chegar a todo o mundo. E vai uma segunda pergunta, só para contextualizar aqui onde é que eu queria chegar. Diz. Se nós, apontando para o comportamento de Paulo, se nós hoje em dia não nos sentirmos como disruptores no nosso dia-a-dia, posso arriscar a dizer que se calhar alguma coisa na nossa vida não está bem. Se nós não estamos a ser disruptores... O que eu acho que da nossa vida não está bem é quando nós decidimos deixar de tentar compreender a mensagem de Deus, tentar cada vez aprender mais sobre a Bíblia e a mensagem de Deus e começarmos a comer as coisas, desculpa a expressão, já pré-cozinhadas, não é? Eu sou adventista, vou ao sábado à igreja, ouço a escola sabatina, vou aos bravadores, sou diácono, mas o meu rango, eu desafio-me a aprender mais diariamente, eu desafio-me a perceber as doutrinas de uma maneira mais... Porque ou estou à espera que me embrulhem aquilo muito bem embrulhadinho e me as transmitam. Nós sabemos que o verdadeiro cristão é aquele que pesquisa, é aquele que tem dúvidas, é aquele que questiona, no bom sentido, o seu pastor, aquele que continua a ter dúvidas no sentido de ser esclarecido quanto à passagem, quanto àquilo que fazemos, quanto àquilo que não fazemos. Se nós não temos dúvidas diariamente, eu arrisco-me a dizer que nós não estamos a estudar diariamente. Se eu te pergunto, porquê é que tu fazes isto e aquilo, e que tu defendes esse ideal, mas porquê é que fazes? Onde é que isso está na Bíblia
E às vezes nós não sabemos de onde é que vem aquilo que fazemos, não é? Fiz, ou é porque acredito. Ok, mas desafia-te a estudar. Isso até uma certa idade entre aspas, aceitável ou normal, mas chega a um ponto em que nós damos o salto, não sei se é na altura do batismo, para outras pessoas pode ser mais tarde, Mais tarde. mas tem que chegar esse momento em que nós começamos a questionar, não é? A tentar perceber de onde é que vem, porque é que fazemos isto e Eu aquilo. acho que, acima de tudo, eu lembro-me sempre me disso, que é assim, a ideia de nós termos um contacto muito presente com a Bíblia, com as doutrinas, e nós questionarmos a nós próprios, porque é que eu não faço isto, porque é que eu faço isto, porque é que... Ou seja, e tu aí estás muito bem, acho que a nossa fé só sai fortalecida se for alicerçada, não é? E para ter aí o coisa, eu não posso sentar, não posso querer ter bons alicerces na minha fé e sentar-me à sombra da bananeira, não é? Tu melhor do que eu sabes, quer dizer, para bons alicerces dá muito trabalho fazer, não é? E se calhar o nosso terreno é muito complicado e nós temos que andar sempre a fazer manutenções, sempre a fazer, e para nos desafiarmos a nós mesmos. Porque se calhar, deixa-me dizer-te isto, nós se calhar acreditamos em muita coisa porque é medido por alguém em quem eu confio, não é? Ou foi-me ensinado assim desde novo. Não, mas vai lá, lê, tenta aprender mais, tenta estudar mais, tenta através da escola sabatina, não te limites a ler, vai ao comentário bíblico, vai perguntar, tens dúvidas, questiona. Espírito de profecia. Espírito de profecia. Eu acho que Paulo era, acima de tudo, um professor, não é? E ele, acima de tudo, como professor, tinha este aspecto de quem ele se dirigia, ele ia explicando, ia dando as dicas, ia desafiando. Eu acho que temos que ser assim uns para os outros, temos que nos desafiar mutuamente no dia a dia a que compreender verdadeiramente o mistério do Evangelho, não é? Quer dizer, isso eu acho que é muito importante, porque só assim é que nós vamos crescer espiritualmente e só assim é que nós nos vamos manter a fé. Se há algo que a lição passada, do trimestre passado, me deixou presente, é que aquilo que eu várias vezes já disse, a nossa escolha está a ser feita agora, não vai ser feita no futuro. No futuro é o resultado da nossa escolha de hoje. Se eu não tiver a escolha de hoje, estou travado. Basicamente é isso. E que nós possamos agarrar esta oportunidade, a oportunidade que Paulo diz que este mistério do Evangelho foi agora revelado e que houve gerações no passado que não tiveram a oportunidade de ouvir ou que não ouviram desta forma. Nós possamos agarrar essa oportunidade porque realmente foi-nos revelado já este mistério do Evangelho e temos que saber o que fazemos com o conhecimento que temos em mãos. Há só uma frase com que eu queria só acabar, porque eu acho que ela é fantástica, que é na parte da lição que diz-nos que é: lembrando-nos que, sejam quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes no plano final de Deus e o seu poder está a operar em nós. E isto foi uma mensagem que Paulo trouxe na altura, que todos éramos participantes, todos cristãos, participantes no plano de Deus. Nós fazemos parte do plano de Deus. Deus tem um plano para nós, independentemente de onde viemos, de onde estamos, como estamos, nós somos parte integrante do plano de Deus. Cabe-nos a nós aceitar fazer parte desse plano ou não. E diariamente lutar para que não nos esqueçamos de vigiar, orar e para fazermos parte desse plano de Deus para uma eternidade com Ele. É isso que eu acho que é importante. E obrigado pelos teus inputs, porque efetivamente essas questões que tu suscitaste são questões muito importantes. Eu acho que eram questões que, inclusivamente, a Igreja toda devia pensar. Paulo, hoje em dia, era um radical também na mensagem que trazia, não é? E se calhar, até para nós, hoje em dia, se Paulo viesse, nós entendíamos como um radical, porque se calhar desafiava conceitos que nós temos instituídos que são mais culturais do que outra coisa qualquer, e que Paulo, se calhar, como na altura desafiou a cultura, a sociedade na altura, se calhar agora também nos desafiava, não é? Exatamente. E isso. Bem, eu agradeço também os teus comentários. Espero que quem nos assiste possa tirar proveito e que Deus continue a abençoar este projeto que nós temos aqui em mãos. Obrigado, Samuel. Então, bem-aja a todos.